Salve, salve, classe contábil paraense. Eu sou o contador e o professor Ailton Ramos. Estou aqui como vice-presidente de administração do nosso CRC Pará para mais um ContaCast, o podcast da contabilidade paraense. Uma parceria entre a Rádio CBN e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará. E hoje nós vamos para o nosso episódio número 11. Mais uma vez aqui para compartilhar conhecimento, difundir conhecimento com vocês da nossa classe contábil paraense. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre ISD, ou ESG, ou ASG. Na realidade, o tema significa o ESG começa pelo S. Como fazer acontecer nos negócios de forma sustentável. Quero pedir a você que não deixe de se inscrever no canal aqui da CBN, de se inscrever também no nosso canal do YouTube lá do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará, de deixar o seu like, de compartilhar essa live aqui com mais pessoas, para que a gente possa alcançar aí mais gente e conseguir dividir esse conhecimento aqui com vocês. E como a gente sempre usa, como a gente sempre fala, para falar de temas tão grandes, valiosos para a sociedade, a gente traz pessoas de grande expertise. E aqui eu começo falando aqui do nosso primeiro convidado, o Márcio Zeppelini, que é mais conhecido como Zepa. Ele é empresário, empreendedor social e realizador. Há mais de 30 anos montou o seu primeiro negócio e não parou mais de fazer acontecer. Liderou a organização de mais de 1.500 eventos como CEO da rede de filantropia e também diretor executivo da Zeppelini Editorial. É responsável por mais de 200.000 páginas de artigos técnicos e científicos publicados. Márcio, dê o seu alô para os nossos telespectadores aqui da Rádio CBN. Olá, muito bem-vindo os espectadores. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí para o CRC mais uma vez, CBN. Vamos tentar falar um pouquinho aí do ESG, três letrinhas aí tão discutidas na atualidade aí, tanto no mundo dos negócios quanto nas organizações sociais. Enfim, são práticas bastante importantes agora que todo empreendedor precisa estar ligado. 3 letras que estão fazendo muita diferença, causando aí um faz alvoroço. Muito obrigado, Márcio. Seja bem-vindo ao ContaCast. Trazemos também aqui o Sérgio Lerrer, que ele é jornalista especializado em comunicação pública e legislativa e empreendedor digital do canal de streaming www.canalrestaurante.com.br. Márcio, seja bem-vindo ao ContaCast. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no programa, é um prazer estar também na CBN, ainda mais para falar sobre esse tema que representa tanto da transformação da vida em sociedade, sobre os atributos e valores que hoje pessoas físicas e também pessoas jurídicas precisam prezar para serem aceitas socialmente, até mesmo para fazer negócio. Perfeito. Como eu tinha falado, é um tema que tem mexido muito com as empresas, de um lado com o mundo corporativo, com as empresas de uma maneira geral, e do outro lado também no mundo dos investimentos por parte do investidor, que o investidor começa a olhar de forma diferente para as empresas que começam a ter essa tendência para o lado ESG. A gente sabe que tem hoje, por exemplo, índices na Bolsa, tanto na B3 quanto nas outras bolsas pelo mundo, que estão ligados à questão do ESG. Mas, para que o telespectador que está vendo a gente em casa, está acompanhando a gente agora, está saindo do trabalho, o que significa esse ESG? Esse Environment, Social and Governance, ou ambiental, social e governança. Eu queria, Sérgio, que você explicasse assim, um apanhado geral, o que é esse ESG para a gente. Eu acho que é um aglomerado de valores, digamos assim, uma convergência de valores, que internacionalmente ficaram identificados com essa designação, com essa nominação, que foi uma evolução, primeiro, de preocupações sociais que as empresas tinham, também com preocupações ambientais e que juntou com também preocupações cidadãs, do meu ponto de vista. Porque até alguns anos atrás, quando a informação era mais controlada, as empresas elas não precisavam prestar
transparência para a sociedade. E hoje, com o mundo digital, com o mundo da circulação da informação, em que você, para obter capital, em que você, para obter até mesmo opção de compra do consumidor, você precisa mostrar quem você é e contar a sua história. E as empresas, então, elas ficaram muito mais vulneráveis hoje em dia. Qualquer ato da empresa, qualquer produto, qualquer contratação é uma maneira de diálogo com a sociedade, com o conjunto social. Essa transparência fez com que as empresas tivessem que ser mais cidadãs, porque nesse mundo mais vulnerável da informação que circula em tempo real, elas podem ser canceladas a qualquer momento por um cidadão que revela algo que a empresa não gostaria. Então, o status do teu comportamento, a apreciação e a sua reputação estão inclusos dentro dos valores da sua empresa e do seu produto. A sua empresa virou também um cidadão, só que é um cidadão PJ e tem que estar adequado. E hoje o consumidor tem o poder, caso queira, com a informação devida, até mesmo anular assim, uma ação empresarial, colocar em questão, transformar ela em uma organização vulnerável. Então, esse conjunto de valores hoje passou a ter uma responsabilidade muito grande dentro da empresa, a governança desses valores e desses atributos, né? E hoje elas estão, de alguma maneira, sob alguma liderança dentro da organização empresarial, que tem que fazer um juízo de como usar isso todo dia e proteger esse patrimônio ético da empresa. Inclusive, quando a gente olha hoje para a B3, né, ela tem lá um alto grau de governança, de nível de governança. E as empresas hoje que fazem o IPO, elas automaticamente já entram nesse novo mercado, que é esse mais alto grau de governança. Porque a gente sabe que a gente tem lá as ações preferenciais e as ações ordinárias. Preferencial dá preferência no recebimento de dividendos, ordinário dá direito a voto. Mas com esse novo grau de governança, entende-se que eu não preciso diferenciar investidores. Então, só tenho que ter um tipo. Por isso que, né, nesse sentido, as empresas que estão entrando agora na Bolsa, na B3 aqui, elas têm que entrar já como só ações ordinárias, que é mostrando para o investidor que não existe distinção entre um e outro, né? Isso é muito importante. Agora, Márcio, como seria agora aprofundando mais nessa questão do ESG, qual a importância dele para as empresas? De que forma também essas empresas podem vender esse ESG para que elas se tornem mais atrativas e sustentáveis nesse ponto de vista? Muito bem. Eu acho que é importante dizer que o ESG ele é uma sequência que vem se evoluindo, né? Lá atrás, a gente falava em responsabilidade social. Depois a gente veio falar de responsabilidade socioambiental e que depois começamos a falar em sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? Eu gosto muito da definição do relatório de Brundtland, lá dos anos 90, que dizia que sustentabilidade é tudo aquilo que você faz olhando para os seus recursos, usando os recursos que você tem, sem comprometer os recursos do futuro. E quando se fala isso, se pensa muito diretamente com a parte de meio ambiente. Mas não, né? Quando você trabalha com governança, você está olhando também os seus recursos financeiros, os seus recursos humanos, né? Quais são os seus relacionamentos com seus stakeholders. Quer dizer, tem uma série de ações. E aí, então, da sustentabilidade criou-se os objetivos do milênio, né? Que depois passou agora para os ODS, né? Que são os objetivos da sustentabilidade. E agora, essa nova palavrinha, ESG, que nada mais é que um aglomerado de tudo isso que foi falado nos últimos 30 anos em termos de sustentabilidade. A grande diferença é que se colocou no mesmo balaio assuntos ligados à área social, como o Sérgio disse, né, a questão da cidadania das empresas, a questão da governança, ou seja, do equilíbrio financeiro, fiscal, econômico da empresa, e
também o meio ambiente, que também já se falava. Então, deixou de ser simplesmente uma bandeira ecológica para uma coisa muito maior, muito mais ampla, né? Então, eu queria colocar... Primeiro, eu queria fazer essa introdução falando do ESG em si, mas eu queria contrapor um pouco o que foi falado até agora, inclusive por mim, de que quando o ouvinte ouve a gente falando disso, e de bolsa, de IPO, de responsabilidade socioambiental, o cara está pensando em grandes empresas, em multinacionais, em não sei o que lá e tal. Mas que é um pouco fora da nossa... Não, assim, eu acho que a gente convive, né, com essas empresas. A gente consome essas empresas. Então, a gente precisa também estar preocupado com isso. Como consumidor, né? Saber o que é quais são as como práticas. Investidor, né? Como investidor, às vezes você é um pequeno investidor. Mas eu acho que a gente precisa colocar que as práticas de ESG, se for colocar de uma maneira mais simples, qualquer comércio de bairro, qualquer empresa pequena, um prestador de serviço, um comércio eletrônico, um prestador de serviço, um profissional liberal, e até mesmo as entidades não empresariais, como, por exemplo, a sua família. Você consegue aplicar as práticas, as boas práticas do ESG dentro de qualquer tipo de instituição, né? O que é isso? Como é que se faz isso? Resumidamente, o ESG é quais são os impactos que você traz para as pessoas que estão envolvidas com aquela tua instituição. Então, quando eu estou falando de uma grande empresa que tem IPO, por exemplo, a gente está impactando muita gente, porque são grandes consumidores, são né, um grande número de consumidores, tem investidores, tem muitos fornecedores, tem muitos funcionários, etc. Um comércio local, obviamente o impacto é menor porque o negócio é menor, mas tem impacto ali com os consumidores, com a vizinhança, com os fornecedores. E como eu disse aqui, né, que dá para você aplicar isso até dentro da sua família. Você, qualquer chefe de família, qualquer pai, mãe, nós temos que ter algumas regrinhas dentro de casa que envolve governança, ou seja, é a economia familiar ali, o quanto que você ganha e gasta. Meio ambiente, a gente tem essa preocupação hoje em dia dentro de casa. E social, que é o quanto você impacta as pessoas. Então, resumidamente, ESG é o que você está causando de impacto na economia, nas pessoas, no meio ambiente. Não importa com que tipo de ação, se você se é diretor de uma grande empresa ou se você é um simples pai de família ou dono de um comércio local. Então, percebe que a prática de ESG é uma coisa muito ampla, mas, ao mesmo tempo, ela é muito simples. Ela pode ser utilizada em qualquer aspecto. E muitas empresas já fazem, mas não sabem que fazem e, por isso, não conseguem evidenciar isso. Na verdade, assim, quando eu falo de impacto, a gente fala de impacto positivo e negativo, né? Se o cara não tem essa preocupação de, por exemplo, dar um descarte correto do lixo dele, e olha que lixo qualquer um produz, né? Desde uma grande empresa até a sua família. Você está causando um impacto ambiental negativo. Com pequenas mudanças de rotina, de regramentos, você já começa a mudar e não causar mais impacto negativo. E dependendo do que você fizer, você ainda pode causar um impacto positivo, né? Ao invés de você jogar o plástico no lixo sem nenhum tipo de coisa, você simplesmente separar, né, para reciclagem, você deixou de ter o impacto negativo. Mas você pode ainda melhorar isso trocando aquela embalagem, por exemplo, por uma embalagem
que seja deixar de consumir aquele produto porque tem uma embalagem negativa, uma embalagem plástica, e passar a usar uma embalagem biodegradável, que vai ser o impacto positivo. Olha só como são 3 níveis aí, do negativo passa para o zero e você pode ter positivo. Eu estou falando com contadores, eu acho que dá para entender muito bem isso, né? Eu vejo hoje, por exemplo, a gente sabe que estamos num nível muito grande de escassez de recurso, né? Seja recurso material, tecnológico, financeiro, econômico, recurso de pessoas. Então, nesse sentido, eu quero até que o Sérgio fale um pouquinho sobre isso. Essa escassez de recurso, ela pode ser melhorada com as práticas de ESG, né? De que forma você acha que a gente pode fazer isso? Eu acredito que sim. Eu acho que as boas práticas, elas podem ser uma fonte de pressão positiva para que determinadas áreas da empresa, de formulação, de pesquisa, de inovação, de reorganização interna, elas podem beneficiar melhor, né, a produtividade, sem degradar tanto os elementos que estão envolvidos, sejam elementos sociais ou elementos ambientais. Me parece que hoje há uma impaciência assim, da sociedade justamente por isso. Existem formas mais inteligentes, talvez, de fazer certas coisas sem permitir que haja uma degradação. Por exemplo, de uma maneira muito simples, no passado, um curtume, uma indústria de cerveja, se instalava do lado de uma fonte de água, né, de um rio, de uma lagoa, de algo assim, e simplesmente não usava filtro nenhum e degradava aquela fonte de água. E o que acontecia quando não era mais possível usar essa fonte de água? A empresa se mudava para um outro local, deixando aquele espaço degradado. A mesma coisa, muitas vezes, em determinadas produções e plantios, que às vezes, de maneira incansável, usava a terra sem revezar culturas e degradava aquela terra e simplesmente depois comprava terras em outros locais, deixando aquela terra infértil. Hoje, me parece que é uma noção muito clara de que isso escalou os custos. Então, as matérias-primas vão ficando cada vez mais caras porque são mais escassas, né? Então, me parece que aí veio uma onda de consciência que é mais fácil eu cuidar do que eu já tenho, da matéria-prima, usar ela a 360 graus, inclusive aquilo que é a produção do lixo, a produção dos resíduos como um todo, porque isso vai fazer diferença, principalmente quando é em grande escala. Eu me lembro que quando teve aquele crash das empresas durante o governo, não me lembro qual governo brasileiro, mas foi o governo Obama nos Estados Unidos, que teve que ajudar várias empresas, inclusive a GM, em que o primeiro lucro da GM, 6 ou 7 anos depois, foi em cima de recolhimento de resíduos de aço, que foram revendidos ou reaproveitáveis, que gerou, na escala que a GM tinha, 2 bilhões de dólares de lucro. Ou seja, muitas vezes o lucro, o ganho, está nas franjas, está em determinadas coisas que você deixa escapar no dia a dia. E a mesma coisa do ponto de vista social, até mesmo uma operação simples, por exemplo, em que bares e restaurantes, até muito tempo atrás, simplesmente jogavam óleo de cozinha no tanque, na pia, e, de repente, um caso concreto, no centro de São Paulo, todo mundo começou a jogar e uma determinada área do centro de São Paulo, ela simplesmente, o esgoto veio todo à tona. Porque todo o encanamento daquela quadra, que era cheia de restaurantes que não faziam o dever de casa, de um descarte correto, foi tudo entupido. Tudo entupido. Teve um dia que foi um pânico no centro de São Paulo por causa desse escoamento, da incapacidade de escoar o esgoto em função de estarem entupidos. Então, eu acho que essa degradação ela tem um custo, né? Você não pode também virar as costas socialmente. Hoje em dia, um hospital, por exemplo, que nem o Hospital Albert Einstein, está localizado no Morumbi, do lado de uma das maiores favelas de São Paulo, que é Paraisópolis. Ou seja, você não pode tratar com bem-estar um cidadão que entra pela porta da frente e, nos teus fundos, você deixar invisível toda uma comunidade. Então, o hospital foi lá e montou um centro de saúde para dentro, inclusive, até mesmo da renúncia fiscal que ele tem direito à filantropia, fazer ali do lado. Não fazer longe, fazer ali do lado. Então, eu acho que essa responsabilidade, hoje, ela está muito mais acirrada, ela está muito mais consciente, porque há uma vigilância da sociedade.
A sociedade da transparência levou essa vigilância, está pressionando mais, e o ESG ele acabou concentrando dentro da empresa uma área cujo desafio é extrair mais inteligência desse processo social, ambiental e cidadão. Está tudo muito dinâmico, né? Está todo mundo muito de olho assim em tudo. E aí eu fico querendo entender também, por exemplo, assim, eu sei que o ESG ele acaba trazendo uma melhor otimização dos recursos para as empresas, no final das contas. A questão do meio ambiente também, isso tem um grande impacto, mas também ele traz uma agregação de valor, tanto para a empresa, como para quem está investindo ali. Então aí, Márcio, nesse sentido, assim, como é que a gente consegue mensurar, de forma bem didática, assim, como é que a gente consegue mensurar esses padrões ESG dentro das empresas, né? Como é que a gente observa isso? Só voltando um pouquinho, porque eu tenho um pouco uma visão um pouquinho diferente quando se fala de recursos, que a gente tem a escassez de recursos. Ótimo. Está aqui para debater. Na verdade, os recursos existem, só que eles são mal aproveitados. E nunca houve tanto desperdício de recurso. Perfeito. Por exemplo, água. Vai faltar água potável no mundo. Gente, nosso planeta é 90% de água. Tem água em abundância. O que não tem é política pública, por exemplo, de tratamento do esgoto. Não tem política pública de dessalinização de água. Quer dizer, a gente está desperdiçando um recurso, porque recurso tem de sobra. Ar. Está cheio de ar, de oxigênio. Só que a gente estraga o ar nas grandes cidades. As indústrias. Hoje, menos. Já está, né? Tem várias políticas que melhoraram bastante a qualidade do ar do mundo, comparado com os anos 80. Mas outro recurso interessantíssimo, que a gente está o tempo todo reclamando de falta de tempo. Não é? Todos nós. Nossa, né? Falta tempo. Mas nunca a gente teve tanta tecnologia que otimize os processos para que a gente ganhe tempo. Então, olha só quanta coisa que a gente está pensando e a gente está num desequilíbrio e que, às vezes, a gente fala, opa, peraí. Né? Então, a questão de como mensurar isso, eu acho que é justamente pensando nos recursos que a gente tem, em especial os humanos, que é o que eu sempre coloco, que o S para mim, o ponto mais importante. Pois é exatamente isso. Dessas 3 letras, para você, a mais importante é que cria. A gente sabe que elas são interdependentes, né? Eu preciso ter uma sinergia entre elas. Mas é lógico que existe uma variável aí dessas 3 que tem mais significância dentro desse nosso, como eu sou matemático também, dentro desse nosso modelo matemático aí. Então, na minha opinião, o S é o pilar mais importante. Por quê? O que significa o S? O S é de social. O que é social? É da sociedade. O que é a sociedade? São os seres humanos vivendo junto, convivendo junto. Então, quando a gente fala de governança, o que é a governança? É um monte de coisa que o ser humano que inventou. É como que ele aplica aquelas regras dentro da empresa, dentro do governo, dentro de uma organização. O que é o meio ambiente? O meio ambiente ele vai muito bem obrigado se não for o ser humano estragar. Né? Então, tudo, no final das contas, tem ação do humano. Então, o S, se a gente não cuidar muito bem do S, ou seja, do social, do humano, os outros acabam sendo impactados porque a pessoa, né, não está sendo bem cuidada. E aí, quando a gente fala de como é que se faz, como é que se mede a responsabilidade social de uma empresa, ou as ferramentas de ESG de uma empresa não faz nada. O que faz são as pessoas. Né? Uma empresa não pode ter responsabilidade social se os donos dela, os diretores dela,
Como é que faz né? Eu brinco que o cara vai lá, faz aquele checão grandão para fazer a doação para uma organização social, mas chega em casa, chuta o cachorro, xinga a empregada, bate na mulher. Não faz sentido, né? É o greenwashing que a gente fala, né? Que é o greenwashing? É o cara que faz políticas para tentar minimizar o impacto verde e, na verdade, ele está causando um impacto ambiental gigantesco. A gente está falando agora de social washing. O que é o social washing? É o cara... a lavagem do aspecto social. Quer dizer, o cara faz uma ação filantrópica, dá um checão lá bonito, mas na prática ele explora funcionário, ele não paga direitos trabalhistas, não tem questões trabalhistas sérias ali dentro, ou dentro da casa dele o cara não respeita o ser humano. Então, o que é isso? Isso é o que a gente chama de social washing, né? O cara está tentando limpar a imagem dele, social, mas no fundo ele tem... ele não está preocupado com o ser humano. A famosa conversa para boi dormir, né? Então, assim, por isso que eu falo, o ser humano é o centro de tudo. Do negativo e do positivo. A partir do momento que o ser humano, proprietário da empresa, diretor, o CEO, ou o dono do botequim ali, né, de bairro ali, da farmácia, do comércio, não importa. A partir do momento que ele tem valores, eu lembro que você falou disso bem no comecinho do programa, que certo também, né, falou da questão dos valores, a gente precisa resgatar um pouco. O que são os valores para a gente? O que é o valor? Para mim, se não tem a questão do respeito ao ser humano, eu respeitar você, você me respeitar, dentro das nossas diferenças, a gente estar juntos, porque a gente está... né, parece que a qualquer momento o planeta Terra vai explodir de tanta discordância que existe. Né? É guerra psicológica, em redes sociais se matando, um cancelando o outro, como você falou. Gente, que isso mexe, né? O cancelamento, ele é um terror psicológico, principalmente para as pessoas que vivem hoje desse meio digital. E quem dá o direito de alguém cancelar alguém? Né? Por que a gente não pode ser diferente? Quais são os valores que regem essa diferença? O cara é um bandido, o cara matou. Beleza. Nossa sociedade civilizada vai cancelar ele. E muito certo. Agora, a gente não está falando desse tipo de cancelamento. A gente está falando de alguém que tem uma ideologia diferente, ou que tem uma preferência sexual diferente, ou porque tem níveis econômicos diferentes. Que sentido faz? Onde estão os valores humanos que medem isso, né? Isso é um trabalho que a gente tem que ter como investidor. Eu sempre falo que a gente sempre pensa no longo prazo. Então, esse trabalho social, né, e quando a gente olha, principalmente, quando a gente fala de agentes econômicos, governo, famílias e empresas, eu acho que esse trabalho social ele tem que partir principalmente do governo e das famílias. O terceiro setor também entra bastante nisso. Tem uma coisa que todo ser humano tem, que ninguém tira, que é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é dado para a gente, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Só que para cada escolha que a gente faz, existe uma renúncia. Existem consequências também em relação a isso. E são os nossos valores e princípios, no final das contas, que vão nortear a gente nessas condutas, nessas escolhas. Só que isso, nesse momento, parece que está tudo invertido. E, ao mesmo tempo que a pandemia veio meio que dar um recado para a gente para desacelerar, mas parece que a gente não entendeu o recado. E parece que a gente acelerou mais ainda na pandemia. Por mais que a gente tenha ficado em casa, eu já era acostumado a trabalhar remotamente, mas a gente parece que passou a trabalhar 28 horas por dia. Não é isso? E então, como é que está essa questão social hoje em relação a isso, depois da pandemia? Eu vejo que está muito difícil hoje para as empresas
mesmo aquelas que têm um pensamento colaborativo com o mundo, com a sociedade, com o cidadão, porque as atuais gerações, principalmente pós-pandemia, elas vivem com um grau de impaciência muito grande, né? Elas são gerações diferentes que foram dos nossos avós e pais, que estavam acreditando construir um mundo para os netos ou para os bisnetos, um mundo melhor, um Brasil melhor. Mas essa geração, ela traz já o conceito de querer algum nível de felicidade. Eu mereço ser feliz. Não é um pensamento que os meus avós tinham, né? Eles queriam que os netos fossem felizes e estavam dispostos a N sacrifícios para poder produzir uma geração que tivesse esse direito. Agora, nós temos uma geração que acha que tem as condições de ter felicidade já, agora, né? Só que aí tem vários elementos que às vezes não funcionam tão bem. O teu jantar, a tua refeição que você pediu no restaurante que demora um pouco mais, esse cidadão ali já está irado, né? A velocidade das coisas. Exato. Quando você tem que esperar 2, 3 toques no telefone, a pessoa já está irada, né? Então tem várias ansiedades e angústias embutidas que muitas vezes expõem um nível de dificuldade da empresa lidar com esse cidadão, né? Não é fácil. Contrariar essas pessoas, hoje em dia, está perto de você romper ali um limite de civilidade. E quase sempre aquele cidadão, a não ser que seja filmado, gravado, ele vai ter algum nível de razão perante uma pessoa jurídica que não pode reagir. Então, eu acho que é muito, muito difícil hoje para as empresas lidar com o consumidor, né? Eu tenho um canal de streaming na área de alimentação, mais voltado para empreendedores, mas houve uma percepção pós-pandemia que a pessoa não quer aguardar 25 minutos para servir a refeição. Tem que ser menos tempo, bem menos tempo. Se possível, menos da metade. Qual que é a solução? Foi um pouco investir em tecnologia, investir em novos processos, investir em treinamento para poder lidar com esse consumidor. Então, o que eu acho que assim, o mundo não está fácil para as empresas nesse momento, né? Elas estão muito desafiadas e essa área do ESG reúne aqueles profissionais que são as antenas ligadas com a sociedade para captar esse humor e saber como lidar. Só tem que lidar de uma maneira inteligente, não dá para lidar achando que está fazendo uma ação social, uma filantropia aqui e vai levando. Tem que lidar melhorando a inteligência da empresa, a inovação da empresa, né? O tratamento para a sociedade, porque também tem empresa, a gente viu aí essa semana aí também, se não me engano, um portal de internet, o Expo, não me lembro o nome agora, em que alguns empreendedores também têm reação como se o consumidor tivesse que acatar qualquer situação desfavorável. Não, né? O consumidor tem direito à voz, tem direito à opinião. Você pode de tudo, só não tira a voz da pessoa, que aí sim você vai criar um ambiente, uma relação de tolerância. E todo mundo está, às vezes, a um passo dessa relação de tolerância, no meu ponto de vista hoje. Tem que tomar muito cuidado. Está todo mundo muito no limite, né? Eu acho assim, que a gente tem que entender, no final das contas, que esse, vamos lá, entre aspas, investimento no ESG, ele é um investimento de longo prazo, eu só vou começar a ter esse retorno mais lá na frente. O payback ele é muito esticado. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, tem que entender isso, né? Que você não vai conseguir investir nisso agora e ter esse retorno logo direto. A gente vai galgar muitos desafios em relação a isso. A gente sabe que algumas empresas também acabam usando esse artifício para aparecer melhor, mas, como ele falou, acaba às vezes nem fazendo a questão do ESG, nada disso, é só para vender uma imagem de que faz. Então, quando a gente olha para a questão, por exemplo, das empresas que estão na Bolsa, na B3, como eu falei, a gente tem vários índices em relação a isso, mas eu até estava vendo aqui, né, por exemplo, quais são esses benefícios, no final das contas, de incluir esses critérios de ESG no negócio? Não só de agora, no curto prazo, mas principalmente no longo prazo, o que ele traz para a sociedade de uma maneira geral, o que ele traz para o ser humano?
Eu não acredito que seja o ESG tenha que ser colocado como algo que vai dar retorno no futuro, porque, na verdade, eu acho que isso faz parte da sobrevivência da empresa. Aquelas empresas, seja qual porte for, que não tiverem uma preocupação com meio ambiente, com o ser humano e com a sustentabilidade econômica do negócio, elas vão morrer. Vão morrer. Vai ser um processo natural. Então, não é uma questão de se eu aplicar o ESG na minha empresa, eu vou ter mais lucro depois. Não, se eu não aplicar, eu não vou existir mais. É uma questão natural que vai acontecer. Assim como, vamos dar um exemplo, né, de algo que já tenha passado, né, as fazendas, pelo menos aqui no Brasil, alguma coisa que utilizavam trabalho escravo, elas foram se acabando, que continuaram utilizando. A gente sabe que existe ainda alguma coisa por baixo do pano, mas vão morrer também. É uma semelhança, porque é uma prática desumana. É uma prática que fere qualquer tipo de princípio atual. O ESG são princípios, não são leis. São princípios. Não de proteger o meio ambiente, de proteger o ser humano com as diferenças que cada um tem e ter um equilíbrio econômico-financeiro, que inclui a questão tributária, né? Vocês, contadores, têm essa preocupação muito grande com seus clientes. Né? Olha, isso aqui, se você não fizer, você vai morrer lá na frente. Né? Então, é uma obrigação ali deles. Mas são práticas. Né? Prática de governança tá aí. Mas quem faz isso? O ser humano. É o social. Né? Então, por isso a preocupação do social. Então, essa questão do que isso vai levar à minha empresa é levar a própria sobrevivência dela. Então, é importante entender o que é o ESG e ir implantando aos pouquinhos. Dá para você implantar, a cada mês você implanta uma regrinha nova e vai colocando algumas coisas. Separação de lixo, economia de energia, algum benefício para o seu funcionário, algum tipo de trabalho voluntário que possa ser organizado dentro da tua empresa, algum tipo de economia gerada a partir de resíduo que tenha a ver não só com o ambiente, mas com a sustentabilidade financeira da empresa, como você bem citou, os bilhões que deram de lucro estavam ali na franja. Né? Quer dizer, além de ter tido um impacto positivo de forma ambiental, teve um impacto da governança, do financeiro, da economia da empresa. E que, consequentemente, isso vai reverter para quem? Novamente para o ser humano, que são os investidores, os funcionários, os consumidores, os acionistas, enfim. Então, olha só como está tudo muito interligado. Ligado ao homem, no final das contas. O homem é a roda central, né? É engraçado. A engrenagem central. Porque às vezes, quando eu estou começando a dar aula, a disciplina básica lá de contabilidade, aí o aluno entra na faculdade pensando assim, contabilidade é uma ciência exata, é matemática. E aí eu conto sempre a historinha para ele, não é isso. Né? Porque assim, se a gente for pensar pela economia, a economia estuda o quê? Escassez dos recursos. Os recursos são escassos. Eu tenho necessidade de consumir bens e serviços, mas quem produz não tem os recursos, eles são, no final das contas, limitados. Então tem essa escassez. Quem vai me ajudar a administrar essa escassez? A administração. Planejando, organizando, executando, controlando com eficiência e eficácia para trazer a questão da efetividade. E a contabilidade vai fazer a análise de tudo isso, desse controle desse patrimônio, para que a administração possa tomar decisão para administrar o recurso que é escasso. Mas no final das contas, o recurso é escasso e você só consegue administrar e você só consegue controlar o patrimônio se existirem pessoas. Porque no final das contas, uma empresa ela é feita de pessoas, tecnologias e processos. E principalmente pessoas engajadas. Né? Eu acho que essa é a grande missão quando a gente está fazendo gestão dentro de uma empresa, é trazer o engajamento das pessoas. Eu posso ser um cara que é muito bom de
colocar esse ar-condicionado aqui, o cara é bom, é o melhor de todos. Mas se primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, todos os dias ele vem aqui para fazer a manutenção e ele só me trata mal. Mas ele é o melhor. Mas tem uma hora que você não consegue, porque são pessoas. Exatamente. Exatamente. Isso tocou num ponto que é, tá vendo, que é uma coisinha pequena ali. A manutenção de um ar-condicionado. Poderia ser a manutenção do jardim ou o zelador do seu prédio. Pode ser, não importa. Não importa qual cargo que a pessoa tem, não importa. Se ela não tiver essa preocupação de respeitar, né, as pessoas, não, boas práticas, né, de relacionamento, é o primeiro passo para que você tenha uma política de ESG naquilo que você está organizando, seja uma empresa, seja um trabalho voluntário, seja uma igreja, um pequeno comércio, não importa o que seja, você tem que começar as práticas de ESG pelo social, pelas pessoas, pelo tratamento aos seres humanos que estão envolvidos com aquilo. Os stakeholders, né? O consumidor, é o fornecedor, é os trabalhadores diretos e indiretos, as pessoas que passam na frente do seu negócio, né? O cara que passa na frente do meu negócio não é meu cliente. Aí você vai lá e joga lixo na calçada. Pois é. Então, quer dizer, você só se preocupa com o teu cliente? Não, você tem que se preocupar com todas as pessoas que são impactadas pelo seu negócio. Sim. Eu acho que muita gente tem se sentido, e muitas organizações, empreendedores, gestores, um pouco mais exaustos, porque tem que cuidar de mais coisas, de mais níveis dos procedimentos, né? Você falou essa questão, me lembrou um caso, você falou dessa questão do trabalho escravo, tal, né? 10, 12 anos, né? Teve um caos maior que foi relativo às redes de varejo, que foi Renner, C&A, Riachuelo, que de repente se descobriram espontaneamente, ou, na verdade não espontaneamente, mas através de fiscalização, que uma parte da procedência das confecções que eles estavam encomendando vinha de trabalho de imigrantes e sujeito também análogos ao trabalho escravo, né? Que trabalhavam 18, 20 horas por dia, sem condições de trabalho, etc. Mas foi um setor que acabou fazendo a lição de casa, aprendeu que tinha que fiscalizar segundo, terceiro nível da sua cadeia econômica, o fornecedor do seu fornecedor, exigiu transparência, elevou os níveis e conseguiu sair relativamente ileso, assumindo a situação e colocando outros padrões. Agora a gente teve recentemente sempre tem essa questão de achar, não, mas no meu setor, no meu negócio, não é isso aí. A gente teve lá, inclusive no meu estado, que eu sou gaúcho originalmente, que foi das vinícolas, que eu prezo tanto, né? A Vinícola Garibaldi, adoro lá, a Salton, né? E a própria Vinícola Aurora, que tinha lá na frente, né, aquele prêmio, certificação, um dos melhores, Great Place to Work, né, um dos melhores lugares para trabalhar, mas, na verdade, por trás também tinha um trabalho análogo ao escravo na colheita. Né? Na verdade, faltou um cuidadinho deles ali de perceber como é que eram as práticas do ESG dos fornecedores deles. Sim, exato. Então aí é que está a coisa toda. Olha só como... Aumenta o nível de atenção. Isso deve começar pelo consumidor. Também. O que eu vou consumir aqui? Deixa eu pesquisar um pouquinho dessa empresa. Quais são as práticas de ESG dessa empresa? Hoje em dia já tem uma boa parte da população que chega no mercado e olha se a embalagem é biodegradável. E ela vai dar preferência, mesmo que esteja um pouquinho mais caro, ela vai dar preferência por alguma coisa que seja produto orgânico, ou que seja produto... Enfim, está existindo uma consciência cada vez maior... Produtos de cooperativa, né? Produtos de cooperativa, produtos de produção local, né? Por que eu preciso comprar um produto da China se aqui no meu bairro se produz isso, né? Porque aqui é mais caro. Quanto mais caro? Será que vale a pena? Né? Olha o que a gente está rodando a economia aqui local. Sim. Né? Então, você fazer comprar um produto industrializado ou comprar
de um produtor rural ali de perto da sua cidade. Então, tudo isso são preocupações que a gente não tinha 20 anos atrás. Você sabe que quando eu vou para a praia, uma coisa que eu habituei minhas filhas é o seguinte passo. Sempre tinha, né? Desde criança, depois adolescente também, tem 2, 3 vezes durante o dia, quando você está na praia, a hora do picolé, né? Que é tomar sorvete, a criança sempre quer. Mas uma coisa que eu eduquei sempre foi isso. Poxa, está passando pessoa aqui vendendo picolé ou sorvete na praia. As marcas nacionais a gente já consome na nossa cidade de origem. Quando você vai na praia, sempre tem a marca local. Sempre tem uma e outra que você não conhece, que são produzidas ali. Você, vamos comprar dessa. Por quê? Primeiro que você vai ter a sensação de um outro sabor, de um outro fabricante, você pode, né, despertar o teu paladar. Segundo, que você faz o dinheiro circular localmente. Né? Então, isso incentiva aquele microempreendedorismo, fortalece a renda ali, que ocupa mais gente, que emprega mais gente. Então, essa forma de gerar renda, tem algumas grandes corporações hoje que elas já têm essa consciência de, apesar de conseguir comprar todo o lote de matéria-prima de um determinado fornecedor por um bom preço, ela faz questão ainda de manter fornecimento de outros pequenos para fazer circular a renda naquelas regiões. A gente tem isso no Dendê, a gente tem isso no açaí, a gente tem isso em várias empresas aqui. Mas olha só como isso é uma engrenagem e que o centro da engrenagem são as pessoas. A partir do momento que você compra de um produtor local, seja a matéria-prima, seja algum consumo, alguma coisa de consumo, você está empoderando economicamente aquela região. Fazendo isso, aquela sociedade, aquele microcosmo ali de pessoas daquela região, com maior poder econômico, vai poder consumir mais o teu produto. E não concentrando a renda numa grande cidade, num grande polo industrial. Você aumenta o PIB daquela região. E aumentando o PIB daquela região, você está beneficiando o seu negócio novamente, você está beneficiando as famílias dos seus colaboradores, portanto você vai deixar o seu colaborador mais feliz porque ele direta ou indiretamente está ali envolvido com sei lá, o marido de uma colaboradora sua é o produtor rural ali que está fazendo aquilo ali, quer dizer, você está consumindo e está fazendo com que o seu produto valha mais, o seu empregado vai mais feliz. Você está, no final das contas, agregando valor. Exatamente. E o financeiro, o resultado financeiro, eu sempre digo, no final das contas, ele é resultado dessa agregação de valor. Você estava falando agora que as empresas, se elas não adotarem as práticas de ESG, elas vão entrar completamente em descontinuidade. E eu fiquei pensando, eu fiquei fazendo uma correlação aqui. Então, o ESG hoje está para as empresas, assim como a aceitação do cartão de crédito estava lá atrás. A empresa que não adotasse cartão de crédito para usar, ela não conseguiria sobreviver. Começou lá com o cartão que você passava na maquineta lá manual, que você tinha que ligar para autorizar, depois vieram para as máquinas digitais, agora, né, é por link. Então, agora assim, você paga com relógio. Com relógio, entendeu? Então, assim, as coisas... elas evoluíram e se as empresas não se adaptarem, elas vão perder competitividade. Às vezes eu quero comprar uma coisa de uma empresa, mas assim, eu ligo para lá, pô, mas eu não quero ir aí, manda o link. Não tem. Ou não tem ninguém que saiba mandar um link para passar um cartão. Atendimento por WhatsApp, né? Até 5 anos atrás, nenhuma empresa fazia atendimento por WhatsApp. Agora, hoje, se não tem atendimento por WhatsApp, eu não ligo para a empresa, não vou ligar. Então, olha só como são as coisas. É uma adequação mesmo de nova realidade e que precisa... E voltando um pouquinho naquela história que você falou da ansiedade das pessoas... Gente, num passado não muito distante, a gente precisava mandar uma carta para alguém em outro estado, que levava uma semana para chegar, a pessoa lia, respondia, mais uma semana para chegar a resposta. Ou seja, 2 semanas. Aí inventaram o telegrama, né? O telegrama era 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, 4 horas você tinha resposta. Uau! Né? Num passado não muito distante. Tem o BIP.
Hoje, se o negocinho lá do WhatsApp ficar rodando ali porque tá procurando rede, você já fica possesso, né? Pô, eu preciso mandar essa mensagem. O cara precisa receber agora. Quando não vê os 2 ticketzinhos, né? É, que a mensagem o cara foi, não olha bate o desespero. WhatsApp. Então, olha só o nível Mas isso é tudo causa da própria agilidade da tecnologia. Sim, sim. Quando eu era Ficamos moleque... muito mais acelerados, né? Quando eu era moleque, eu lembro de ter perguntado pro meu pai o que era uma lhama. Né? Aí meu pai falou assim, é um animal, assim, assado. Tal. Nossa, mas como assim tal? Eu falei, não, quando a gente chegar em casa, a gente vai abrir a gente pega a enciclopédia e eu te mostro que é uma lhama, que é aquela, né, uma barça, né, aquela coisa. Pegava lá, chegava lá no L ali e tal. Ó, essa daqui é a lhama. Hoje, minha filha pergunta o que é uma lhama. Ó, olha, procura você aí. Você já pega no Google ali e já mostra imediatamente. Sim. Então, assim, o que a tecnologia fez é causar essa ansiedade em todo mundo, né? A gente quer as coisas mais rápidas. Mas isso eu vejo o lado positivo dela, porque a gente economiza tempo, como eu Se falei. a gente fica muito no protocolar, né? Porque eu tô lembrando aqui, comparando 2 pessoas aqui que foram muito importantes e que foram gestores, um ainda é gestor. Os 2 papas, o atual e o último, que acabou cedendo, né, para o Papa Francisco. O Bento XVI ele estava muito protocolar, muito ligado à questão dos protocolos da igreja e tal, tudo. E acabou nesse processo todo não se atentando para a velocidade das coisas. E acabou sendo engolido e não aguentou. Tanto é que ele pediu para sair para ver um sucessor. Um sucessor que também ligado à questão do protocolo ainda, você não perder, mas quando você olha, por exemplo, tem uma foto que é muito interessante. A cadeira que o Bento está sentado e a cadeira que o Papa Francisco está sentado, uma toda emblemática, ouro e uma outra bem mais simples. Então, ele se aproximou muito mais das pessoas, né? Então, no final das contas, talvez o Papa de hoje ele já antevia essa questão do ESG, do social. Você pode ver, você olha, os 2 compara, é completamente diferente. O que me parece também é que o mundo, né, o mundo das repúblicas, principalmente do mundo ocidental, eles viraram muito mais mundos. O cidadão entende como é um mundo mais lego, quer dizer, as coisas têm que se encaixar mais, elas têm que funcionar melhor. Então é um mundo mais collab, de colaboradores, de um colaborador para outro colaborador. Você ficar muito pé da vida se por acaso você chegar numa garagem X e um carro estiver mal estacionado que impede você de colocar o teu carro adequadamente. Então, em pé, quer dizer, aquilo vai levar tempo, vai levar embate, vai perder ativos, né? De inteligência e ativos de tempo. Então, o mundo ele é muito mais de colaboracionismo. Quando uma das partes... De respeito, né? De respeito. Quando uma das partes não colabora com a outra, né? Não tem WhatsApp para dialogar, parece que ela está não fazendo questão e muitas vezes até se protegendo, né? Evitando essa colaboração. Isso impede a evolução, isso impede o fluxo da vida da pessoa, isso rouba tempo da pessoa, isso deixa as pessoas muito iradas. Então, as pessoas têm essa pressão é necessário evoluir, que as coisas funcionem, e quando é negócio, não pode ser só você ganhar, né? A gente vive num mundo que é o ganha-ganha, né? Antigamente, para você ganhar, você tinha que esconder uma informação, ou de onde vinha a mercadoria, o pulo do gato. Hoje, não. Hoje, né, você vende, você tem o teu direito de ganhar, mas eu não preciso perder para você ganhar, né? Então, tem que ter essa evolução conjunta. É um mundo collab, né, que se usa atualmente, muito mais colaborativo. Quando um dos lados percebe que o outro quer ganhar, ou tirar uma vantagem, deixou o carro mais estacionado impedindo o outro, né? De alguma maneira, essa pessoa está tirando proveito e ela está tendo uma atitude de arrogância, que está diminuindo a cidadania alheia. Isso é inaceitável hoje em dia. Só porque acho que a gente entrou nesse assunto dessa coisa de assim, o ESG, quem não aplicar vai morrer, e a questão do cartão de crédito, né? Eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, porque era uma prática, né, que precisava ser implantada em qualquer empresa. E eu me lembrei de um restaurante que eu fui, e eu quis pagar com cartão, falei, não, a gente não aceita cartão nem de crédito nem de débito. Eu falei, tá, e aí? E agora? Né? Não, pode ser cheque. Então,
Tá bom, né? Cheque. Quem usa o cheque? Quem tem o cheque na... Você tinha cheque no dia? Naquele dia eu estava com cheque. Nem as carteiras tem mais o porta-cheque hoje em dia, né? Eu ainda tinha a prática de andar com 1 ou 2 folhinhas de cheque ali por uma eventualidade. Ficava ali meses, né? Naquele dia eu acabei usando, mas o que aconteceu? Perdeu o cliente, nunca mais fui. Então, a questão... E por quê? Por que ele não queria aceitar? Por causa dos 3%, 4% que tinha que pagar de taxa. Caramba, agrega isso no valor e acabou. Não vai mexer no teu bolso. É uma questão Você fica fazendo tanta continha e perde cliente. É sobrevida. Então, quem não implantou cartão de crédito, morreu. Quem não implantar ESG, vai morrer. Agora, eu fico com medo também, porque assim, no final das contas, tudo é legislação, né? Você falou que o ESG são princípios ali, mas várias situações ligadas ao ESG também têm ligação direta com as leis, jurisprudência, com as doutrinas, com os costumes. Assim, o meu único receio é que os governos, vamos trazer aqui para o Brasil, os governos, de uma maneira geral, será que eles estão ligados nessa velocidade que tem que mudar também algumas legislações? Senão você acaba travando ali. Por exemplo, as pessoas têm que trabalhar 8 horas por dia ou elas têm que entregar resultado? Mas não necessariamente. Isso eu acho que é só uma parte do G da governança, que é o compliance, né? Que é você estar de acordo com as regras, com as leis, mas que é uma parte de fato, né? Que você precisa estar dentro da legislação. Mas muitas das práticas de ESG elas são opcionais. Você não é obrigado a fazer. Por exemplo, você não é obrigado a fazer uma reciclagem de lixo, por exemplo. Você não é obrigado a fazer um benefício X, a não ser que esteja num regramento de sindical, etc. Mas algum benefício diferente, por exemplo, sei lá, dar sexta-feira livre para o teu colaborador. Isso não, mas é uma prática que, se aplicada, vai ter melhoria em toda a tua administração. Então, tem partes que são coisas de regra, mas aí regra é regra, é compliance, né? A minha empresa tem ESG porque a gente paga todos os impostos certinhos, as regras trabalhistas são aplicadas aqui certinho e tal. Não, cara, isso é a tua obrigação de fazer. A gente está falando de ser além disso. Não é só o regramento. O regramento está ali. Regra é regra, tem que ser cumprida. Acabou-se. O que a gente faz além disso que impacte melhor o meio ambiente, as pessoas e a sustentabilidade econômico-financeira daquela região, daquela pessoa, da própria empresa, enfim. Então, me parece que há uma leitura de parte das empresas do mercado que você adotar práticas voluntárias, não necessariamente porque a legislação pede especificamente, é uma maneira também de você criar uma cultura corporativa mais competitiva e mais capaz de estar à altura do que o consumidor, o cidadão quer, né? É que a gente hoje também tem essa, do meu ponto de vista, excessiva produtividade legislativa, né? Desnecessária. Por exemplo, olha, faz parte de uma boa educação se alguém quer um copo d'água, entrar no bar ou no restaurante, oferecer o copo d'água, né? Mas tem muita gente que não oferece e não quer. Aí tem um vereador que faz a lei que é obrigado a conceder um copo d'água. Essa lei existe em várias cidades do Brasil. Será que era necessário ou talvez a própria concorrência pudesse dar conta disso, né? A gente está um pouco nisso. Às vezes a gente também quer modelar muita regra, quer modelar um pouco o ser humano, né? O ser humano do bem e o ser humano do mal. Várias caixinhas, né? Exato, né? Que você acaba aprendendo, de alguma maneira você quer normatizar um nível ético na concorrência. Algumas coisas sim, claro que é necessário ter lei ambiental, que alguém que vai usar a água que é do lago, do rio, que é pública, coloque filtros, e coloque uma série de questões, isso é obrigado. Agora, diferentemente, outras questões que fazem parte da boa educação, da civilidade e que a própria concorrência pode dar conta, do meu ponto de vista. Até porque daqui a pouco tem o cara que fala assim, não, tem que
é obrigado também a oferecer também um bombonzinho, né? Porque só água. Não... Dá bom dia, né? É obrigado a dar bom dia, senão o bom dia vai ser multa. É multa. Né? Existe essa produtividade legislativa que é excessiva hoje em dia, né? E que quer modelar o ser humano, quer modelar o negócio. Né? Também não é necessário esse tipo de tutela. Bom, meus amigos, assim, o bate-papo nem parece, mas... Passou uma hora. Uma hora. Estou olhando aqui rápido. No cronômetro, não acredito. Uma hora, mas assim, foi um bate-papo, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui gostou muito, né? Vai agregar valor. Isso aqui depois a gente sai replicando para a classe de uma maneira geral. Tem podcast aqui que tem mais de 2, 3 mil visualizações. Esse aqui eu tenho certeza que vai ter esse mesmo alcance, não por minha causa, mas por causa de vocês que agregaram muito a classe contábil paraense hoje e a sociedade de uma maneira geral. Então, agora eu deixo aqui um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais. A gente pode começar pelo Sérgio. Bom, eu agradeço. Eu acho que esse é um assunto muito importante para qualquer tipo de organização que lida com a sociedade e o ser humano, se preocupar, avançar. Com certeza, essa criação de uma cultura a partir de valores com que você impacta é fundamental e vai tornar você uma organização mais competitiva, né? Não necessariamente o preço mede os teus valores. E hoje a gente percebe até que quem sobrevive e é procurado no mercado não necessariamente é o preço que define, mas a capacidade de serviço, a qualidade e a vontade do consumidor, do cidadão, se relacionar com aquela empresa, com aquela marca, com aquele produto. É isso hoje que eu penso que define. As pessoas sabem que custa um pouco mais. Da mesma forma que foi dito que sabe que custa um pouco mais passar o cartão de crédito. Mas a conveniência é grande. O mundo, cada vez, ele precisa mais de conveniência, mas sem matar o próprio mundo e sem anular o ser humano que está do lado. E quando você adota esses valores, de alguma maneira você percebe também que você também cresce o teu status na sociedade. Isso é bom para você, bom para o produto, bom para a marca. Aí fazer negócio dessa maneira é bom para todo mundo. Muito obrigado pelo espaço, pela possibilidade de participação aqui. Eu que agradeço, Sérgio. O ContaCast agradece. Também agradeço aí a participação, o convite. Acho que o tema é extremamente relevante. É um tema que parece ser complexo, mas como a gente viu aqui no bate-papo, é um tema que dá para ser muito mais leve e que deve sim ser abordado por todos. Eu até fiz o convite foi pelo presidente do CRC, né, o Ian, que é um grande amigo, E aí, quando eu falei do tema, que é um tema de uma palestra minha, inclusive, que eu já fiz uma palestra num evento de vocês, falando do ESG. Uma palestra que eu gosto de fazer justamente para desmistificar essa coisa que o ESG é uma coisa complexa. Não, não é. É uma coisa simples de se implantar. É uma coisa que a gente consegue ir fazendo aos poucos, consegue qualquer pequena empresa, qualquer organização social, qualquer... empresário, qualquer pessoa. A maioria das vezes o custo disso tudo é atitude, né? É atitude, é parar para pensar de uma forma diferente, é respeitar o próximo, como eu disse, né? Vamos juntos, apesar das diferenças, né? Então, eu faço o convite aí para quem estiver me ouvindo, me procura nas redes sociais, Márcio Apellini, ou Zepa, que ali eu tenho alguns artigos também, palestra, vídeos sobre esse tema e sobre o fazer acontecer. Como você disse, é atitude. O meu mote é fazer acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Então, como é que a gente faz acontecer com sustentabilidade nos negócios, né? Então, fica o convite aí para quem quiser me seguir, me procurar ali e a gente bater um papo. E estender esse papo gostoso aqui. Com certeza. Eu que agradeço imensamente a sua participação. Agradeço em nome do presidente Ian. O bate-papo aqui com vocês dois fluiu de uma maneira muito, muito tranquila e agradável. O tempo passou muito rápido que a gente nem percebeu. E quem está vendo a gente aqui também nem percebeu que chegou ao fim. Mas na próxima semana nós teremos mais um ContaCast, toda quinta-feira aqui, como eu já falei, uma parceria entre o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará e a Rádio CBN Amazônia. Aqui finalizamos mais um ContaCast, o episódio 11 do nosso ContaCast. Até a próxima, um forte abraço.